Vamos seguir falando sobre essa abertura do ano legislativo, agora com a participação do deputado federal pelo Cidadania, Arnaldo Jardim. Deputado, obrigada mais uma vez pela presença e um bom dia ao senhor. Bom dia a você, Lívia, ao Rafael também. Estamos aqui a postos já na Câmara dos Deputados. Logo mais nós vamos ter a primeira reunião da diretoria da FPA. O presidente Lira recebe os líderes também. Nós temos já à tarde uma sessão de comissão, então a pleno vapor, uma pauta muito intensa, como a reportagem de vocês demonstrou aí. Se você me pergunta, Lívia, Rafael, aí, daquilo que eu vejo como as questões mais centrais, são essas que já estão mencionadas. Primeiro, a questão da reoneração. Nós recebemos com surpresa a medida provisória do governo, reinsistindo numa posição que depois de ter sido longamente debatida, uma tentativa de acordo ocorreu, o governo não apresentou proposta, nós votamos. Então, esperamos que hoje esse encontro com o ministro Haddad possa dar algum sinal. Há um fato que não vi mencionado, que é a regulamentação da reforma tributária. Eu creio que isso vai ocupar também uma parte importante do debate do espaço aqui no parlamento. E depois disso nós temos uma série de outras matérias que são mais cotidianas aqui, mas que têm muita relevância. Com relação aos vetos, e essa sessão do Congresso será estratégica, porque terá necessariamente que analisar os vetos da LDO e depois os vetos do orçamento, nós temos algumas outras matérias que também foram vetadas. No caso do agro, especificamente, um destaque à lei dos defensivos, que teve vetos depois de um acordo feito com o governo para sua aprovação, e isso será submetido também à análise do Congresso quando a sessão for convocada. Eu acho que um balizamento importante será exatamente a data da realização dessa sessão do Congresso, porque ela vai determinar boa parte do tom dos trabalhos aqui do Legislativo. Ora, deputado, o tom do presidente da Câmara ontem, Arthur Lira, foi duro, não é? Cheio de recados, diretos, explícitos, não é? Esse é um sentimento do plenário? É um sentimento particular, privado do presidente da Câmara? Como é que o senhor avalia o clima? À distância pareceu um pouco azedo. O senhor teve essa sensação também, deputado? A expressão do presidente Lira é uma expressão que tem amplo apoio na Câmara dos Deputados. Todos nós sabemos que o presidente, ao lado do relator do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, do relator da LDO, o deputado Danilo Forte, construiu, com o apoio das lideranças, uma proposta orçamentária. Nós estamos vivendo um momento em que o orçamento saiu equilibrado. Nós até tentamos discutir com o governo que ele revisse a sua proposta de déficit zero. O governo insiste em que essa proposta é factível. O orçamento foi montado dentro desse cenário de déficit zero. Então, o governo que insistiu por isso, e as contas estão fechadas, estão equilibradas do orçamento, surpreende a todos quando diz que precisa fazer um corte, porque ou ele fez as contas erradas, ou ele não está acreditando naquilo que disse a sua capacidade de gerenciar para que esse déficit zero viesse. Acho que será absolutamente necessário recompor esse capítulo das emendas, porque, repito, isso está dentro do esforço. E essa ficou de alguma forma implícita, Rafael, uma certa insinuação, meio assim, o legislativo gasta e o governo quer equilíbrio. Desculpem, não é verdade. Primeiro, que quem pediu encaminhou uma proposta de PEC da transição, que criou um gasto adicional no governo, isso foi traduzido no déficit que nós tivemos no ano passado, foi a proposta do Executivo. Pediu, disse que era fundamental isso, para que o governo tivesse uma certa capacidade de ação, e nós respaldamos, concordamos. Depois, o arcabouço fiscal foi uma solicitação nossa que fosse enviado. E ele é o maior, claro, compromisso com o equilíbrio fiscal. E o que nós fizemos junto à proposta de arcabouço que o parlamento recebeu? Nós endurecemos.
nós criamos aferição de responsabilidades, nós criamos regras mais rigorosas, ou seja, a disposição ficou clara nossa no sentido de fazermos com que o arcabouço fosse um sinal pró-equilíbrio fiscal. E terceiro item foi o empenho. O governo participou, é óbvio, mas o empenho do parlamento foi decisivo para que tivéssemos a reforma tributária. Então, tudo isso são sinais, claro, de equilíbrio fiscal que vieram do próprio parlamento. Agora, deputado, o senhor explicou agora que houve ressonância entre os deputados desse discurso de Lira. E eu pergunto em relação ao de Pacheco, porque ele defendeu algumas pautas que a gente já vinha falando aqui, que ele defenderia no Jornal da Manhã, o fim da reeleição, diz também sobre a discussão, a rediscussão do fundo eleitoral, no volume em que ele foi aprovado, pautas ligadas também a restrições de ministros, de mandatos de ministros do STF, decisões monocráticas também. A Câmara dos Deputados deve dar andamento também a essas discussões? Essas são matérias que nós começaremos a tratar de uma forma mais organizada. Se você me pedir, Lívia, eu tenho convicções formadas sobre cada uma delas. Eu, por exemplo, acho que o Instituto da Reeleição demonstrou-se equivocado, porque cada governo que entra, ele começa a pensar na reeleição e, com isso, ele reduz, inclusive, a sua disposição de alterar regras. Ele, muitas vezes, ele fica mais conivente em busca disso. Eu sou a favor, por exemplo, da coincidência de mandatos, mas são opiniões pessoais minhas. O plenário da Câmara não constituiu comissões, não tem isso ainda formatado. E eu entendi que o presidente Rodrigo Pacheco propôs isso como um tema, porque o Senado também ainda não formou posição de maioria, pelo menos que eu tenha conhecimento, sobre essa matéria que são das disciplinas política de funcionamento dos institutos com a reeleição. Mas eu acho que são matérias importantes. Tão importante quanto isso, me permito duas referências, não é para fugir da polêmica do dia a dia, que eu estou disposto a discutir sobre isso. Mas eu gosto quando a gente tem um sinal de futuro. O sinal de futuro da parte do Lira veio com o compromisso dele de votar projetos de transição energética, ele mencionou o combustível do futuro e o PATEM. E da parte do nosso querido Rodrigo Pacheco, ele mencionou a questão da regulação da inteligência artificial, que eu acho que são dois sinais importantes para o futuro que o parlamento deve cuidar. Queria agradecer mais uma vez a participação do senhor. Falamos com o deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim. Bom trabalho que se iniciou ontem, deputado. Obrigada pela participação. Muito obrigado, um abraço a todos.